Confirmando o passo. Estamos chegando ao fim da nossa caminhada, restando uma síntese conclusiva de todo o processo frente aos conceitos analisados neste capítulo. Depois de tudo que estudamos, ou para muitos recordamos, acreditamos que a semelhança de João Batista poderia igualmente o magnetismo dizer ao Espiritismo: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias do conhecimento. E o Espiritismo, da mesma forma, poderia responder: eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento. A lei das ações magnéticas, aliada à existência e à intervenção dos espíritos em nosso meio, é corolário de todos os princípios e métodos aplicados e desenvolvidos nas nossas casas espíritas. A corrente magnética desobsessiva não foge à regra, pelo contrário, é o exercício pleno desta realidade. Um grande passo. Revendo, confirmando os passos dados e unindo diretrizes, reafirmaríamos: se a força magnética é inerente ao homem, consequentemente todos nós podemos magnetizar. Se todos, em maior ou menor grau, podem magnetizar, igualmente todos nós podemos ser médiuns curadores, desde que saibamos, queiramos e busquemos pelo desenvolvimento moral e pelo exercício e assistência dos bons espíritos. Conquistando as condições básicas, estaremos aplicando o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual, mediunidade curadora racional que está intimamente ligada ao espiritismo, desde que repousa essencialmente no concurso dos espíritos. Advindo o concurso dos espíritos superiores, eles derramarão sobre nós os seus fluidos, que passaremos a veicular. Este auxílio poderá decuplicar ou centuplicar a nossa força magnética, qualificando os fluidos propriamente humanos, dirigindo e aumentando a nossa vontade. Ao magnetizar, buscando curar ou aliviar o sofrimento de alguém, estaremos sendo também magnetizados. Essa dupla ação poderá, perfeita, compreensível e racionalmente, ser desenvolvida conforme os processos magnéticos, porque a ciência magnética e a ciência espírita, na verdade, não passam de uma. Dentre todos os processos magnéticos, como por exemplo o passe, nenhum é mais eficiente e poderoso que a magnetização comum pelo método das cadeias magnéticas. Segundo o sábio Duluz, a cadeia magnética é o meio mais poderoso para aumentar a força do magnetismo e para pôr em circulação o fluido. Leia aí de novo essa aí, só para dar uma reiterada. Quando nós magnetizamos, nós somos magnetizados. Ao magnetizar, buscando curar ou aliviar o sofrimento de alguém, estamos sendo também magnetizados. Essa dupla ação poderá, perfeita, compreensível e racionalmente, ser desenvolvida conforme os processos magnéticos, porque a ciência magnética e a ciência espírita, na verdade, não passam de uma. E se nós magnetizarmos com intenção perversa e maligna? E se nós magnetizarmos com sentido de vingança? E se nós magnetizarmos os outros na palavra, no pensamento, atitude, com raiva, mágoa, melindre? O que vai acontecer conosco? Seremos magnetizados na mesma proporção. Espera aí, mesma? Não. Um pouquinho antes aí ele disse que essa força poderosa, ela podia decuplicar a 10 e centuplicar 100 vezes mais. Então, nós receberemos na decuplicação, ou 10 vezes mais, ou centuplicação 100 vezes mais, em nós mesmos, o mesmo teor que nós jogarmos aos outros. Compensa? Sim. É amor, amor. Amor, é amor, amor. Bateu? Amor, amor. Xingou? Amor, amor. Só nós temos que fazer o quê? Nós não podemos. Esse negócio de amor, amor também não é negócio de baixar a cabeça e permitir que os outros batem, né? Fazer igual aquela cobrinha lá. Fingir que morde, mas não morde, não. Mostra os dentes. Né? Neguinho bate uma vez, você perdoa. A segunda vez, você... Pronto, aí você já deu uma afasta para lá, né, Maria? Falou, filho. Faz não, moço. Né? Tem outras formas, vamos conversar, vamos bater um pé, vamos nos acertar. Ah, vai continuar batendo? Falei assim, olha, o mundo tem 8 milhões e meio de metros quadrados, eu não estou querendo tudo isso, pode me deixar só nos quilômetros mesmo. Pode ficar com o restante dos 8 milhões de quilômetros, né, Maria? Deixa eu quieto meu quadrado,
Eu, por exemplo, só quero meus 20 mil metros aqui. Ó. Não estou nem querendo nem quilômetro. Agora, se aplicarmos este meio mais poderoso, cadeia magnética, não só nos utilizando do magnetismo humano, mas empregando também a mediunidade curadora, associando a ação mental dos seus integrantes ao concurso dos bons espíritos, teremos então o máximo de efeito possível que a ação magnética, na sua forma mista ou semi-espiritual, pode produzir, a cadeia humano-espiritual ou corrente espírita. Quanto mais predominar os fluidos espirituais em relação às emissões dos magnetizadores ou médiuns que formam a corrente, mais potentes, rápidos e eficientes serão os efeitos que se pretenda produzir. Este mais poderoso meio, aplicado de 10 a 100 vezes pela assistência dos servidores espirituais, tornar-se-á uma fonte poderosíssima, capaz de realizar verdadeiros milagres, tendo múltiplos empregos, da vibração às curas físicas, das curas espirituais à desobsessão. Olha, nossa casa tem uma potencialidade extraordinária, se quiséssemos, de curá-la só uma vez. Podia vir aqui um paciente só uma vez, precisava vir mais. Mas não é, a finalidade dessa casa não é curar corpo, é? Evangelizar. É evangelizar. Então, nós vemos que a espiritualidade fica aguardando até a terceira semana para fazer as determinadas curas e as determinadas interferências espirituais. Compreende isso? Posso citar no caso da Regina. No último sábado, né, que ela foi atendida, não é? Ontem era para ela ter passado, mas acho que ela não falou, e eu também, né? Mas aí foi feita uma cirurgia onde ela estava tendo dupla visão com o olho esquerdo, estava tendo dupla visão, dores intensas na fronte e dormência, dor na cabeça. Eu vim fazer a cirurgia e foi falado para ela, olha, foi feita uma interferência cirúrgica espiritual, então tenha um repouso com celular, com intemperanças, ao menos por 2 dias. Por que a espiritualidade esperou o último sábado para fazer? Podia ter feito no primeiro, não podia? Mas para dar a condição da evangelização, do aprendizado e do crescimento espiritual que essa casa oferece. Compreende isso? Essa é a forma. Porque se a pessoa evangelizar-se e através desse conhecimento recebe a promoção da cura, ela só adoece se ela quiser. Se não quiser, ela muda o caminho dela, acabou. E aquele problema ela não terá mais no curso dessa encarnação. Entendeu? Esses são os aspectos de qualquer tipo de enfermidade, que não seja aquelas necessariamente karmáticas para o aprendizado e o crescimento prolongado da criatura. Né? Para aplicá-la na desobsessão, basta que os servidores que venham formá-la sejam, além de médiuns curadores, também médiuns de incorporação e desenvolvam ações humano-espirituais, dirigindo-as a obsidiados e obsessores, quer encarnados ou desencarnados. Essa associação recíproca de médiuns e a mútua interação com o mundo espiritual torna-se possível graças às propriedades eletromagnéticas do pensamento. O conjunto das emissões energéticas formado pela conjugação dos servidores encarnados e desencarnados gera uma salutar corrente fluídica, que expressa com a rapidez de um relâmpago as menores expressões das emissões em associação. Essa salutar corrente, ao ser derramada sobre os obsidiados e obsessores, rompe os laços fluídicos existentes entre ambos, permitindo a assistência, encaminhamento, recuperação e alívio dos envolvidos em ligações simbióticas e parasitárias. Olha, é tão simples esse processo, nós sabemos que a corrente, todos que estão na corrente magnética são médios curadores de mediunidade de incorporação. Né? Ele é médio curador se ele tem essa vigilância na sua vida diária. Alimentação, campo mental, emocional, e adquirir as forças necessárias. Né? O que é forças necessárias? De todos os elementos que compõem a constituição do seu corpo físico, compõe na terra. Compõe na terra, compõe nas aves, compõe nas águas. Compõe na alimentação, compõe na parte espiritual, no ar que ele respira. Né? Então, se ele faz essas interações, é como um acréscimo de disciplina na sua vida diária, ele será um extraordinário médico curador.
Então, senão ele não será um médico curador, ele será só um médico de desobsessão. Mas dentro desse processo de médico de desobsessão, ele vai ficar doente. Ele enferma. Sendo médico de desobsessão ou não, ele vai enfermar de qualquer maneira. Se ele não tiver essa vida regrada, nessa promoção espiritual, que ele já recebeu isso, nós estamos vendo aí todos os dias. As pessoas chegam aqui de formas arrastando. Pega a dona Lucelma. Compreendeu? Que já vem no segundo câncer. A medicina não sabe por que ela está andando. Os médicos queriam fazer uma cirurgia de alto risco na coluna dela. Né? Hoje está andando aí para cima e para baixo mais que eu. A pé mais que eu, né? Por quê? Porque ela recebeu um quanto de energia curadora. Entendeu aí? Mas então, se os médios não tiverem esse fator energia, ela não receberia, ela só ficaria livre da desobsessão, mas a cura não tinha sido ofertada, porque para fazer uma cura é uma transmissão de energia, é uma transferência de dados. Sabe aqueles aparelhos de carregar celular, né, portátil, né? Você tem um aparelho, né? Eu só vejo por internet, né? Nunca vi. Né? Aí você anda com ele, seu celular está lá, você põe ele em cima. O que ele está fazendo? Transferência de fatores energéticos. Então o médium faz isso. Mas se o médium não tem, como que ele vai fazer? Não faz. Então é necessário nós entendermos isso. Agora o médium que não faz esse aspecto, com certeza o médium vai começando a adoecer. Assim como as pessoas lá fora adoecem. Ah, então eu vou largar de ser médium. Ah, então se largar de ser médium, nunca mais você vai adoecer. Então vamos largar todo mundo de ser médium, hein? É agora, o topo na hora. Ninguém mais vai adoecer, né, Júlio? Nós vamos ficar cada dia mais forte, saudável, equilibrado? Não, é pelo contrário. É pelo contrário. Não é? Isso é igual a pessoa falar que vai parar de fazer musculação porque está doendo. E quer ficar forte do mesmo jeito. Né? Ah, eu vou parar de fazer musculação porque é pesado e está doendo meu braço. Ah, então, mas eu quero ficar forte do mesmo jeito. Então tá, ué. Insere os anabolizantes, né? Injetáveis no local que você fica. E depois, né, as consequências. Assim são os médicos que afastam do trabalho, achando que o trabalho está adoecendo. Mediunidade, trabalho, cura, não adoece ninguém. Não adoece ninguém. Adoece só aqueles que forem invigilantes. Né? Eu vejo aí os médiuns de outras casas. Ah, tem problema beber uma cervejinha sem álcool, um vinho, de vez em quando, não é? Alguns médios excessivamente na carne vermelha, né? Não respeita dia sim, dia não. Vai ter esse problema. Não é só o médico, qualquer outra pessoa também que come carne vermelha todo dia, vai chegar a um estágio que ele vai ter problemas nos rins, problema de circulação, erisipele, problema de calcificação, né? Em determinadas áreas dos ossos e assim por diante. Compreendeu aí? É simples. Né? A salutar corrente nada mais é que o conjunto de trilhões de raios ou partículas emitidas pelos médiuns e pelos espíritos, elétrons ou fótons mentais, a se comunicarem de cérebro a cérebro, gerando uma espécie de pressão elétrica capaz de exercer sobre os sofredores uma renovação mental, fluídica e emocional. A corrente ou cadeia humano-espiritual é, na verdade, uma bateria mento-eletromagnética, desempenhando também o papel de um mento-eletroímã, a atrair em regime de interação, sintonia e ressonância vibratória em processos rápidos e transitórios de enxertia neuropsíquica, os enfermos desencarnados. O cérebro dos médiuns, como verdadeiros aparelhos de emissão e recepção simultâneas, absorvem as irradiações superiores e doam aos sofredores, potencializando toda a assistência pela doutrinação mental, ação dinâmica, efetiva e rápida. Todo o processo é natural, simples, instrutivo e notável. É o passo além dado pelo Espiritismo em relação aos métodos magnéticos. É a união dos postulados mediúnicos aos conceitos da obsessão, da desobsessão e do magnetismo. A melhor prova de que este processo é bom é que dá resultados. Resultados que podem ser compreendidos e estudados à luz da doutrina espírita, prática que respeita de forma integral os preceitos definidos por Allan Kardec e seus continuadores legítimos. Convém que ele cresça e que eu diminua. João. Capítulo 14. Corrente magnética dos magnetizadores versus corrente magnética desobsessiva. Inquiriram eles: que foi, pois, que te fez? Como te abriu os olhos? João.
capítulo 9, versículo 26. Da mesma forma que comparamos os dois métodos de desobsessão, pretendemos realizar agora uma análise entre as duas correntes magnéticas, mostrando os pontos de contato e as diferenças. Parte dessa tarefa já foi realizada no capítulo 6, quando estudamos, a partir das formulações dos magnetizadores, a denominação, tipo e formação, ação ou funcionamento. Agora, repetindo alguns itens já analisados e acrescentando novos tópicos, iremos destacar as semelhanças e as desigualdades, dilatando a nossa visão, buscando abrir os nossos olhos para o valor dos processos iniciados pelos magnetizadores e que podem e devem ser continuados e aperfeiçoados pelos espiritistas. Olha, isso aí vou deixar ler, porque está repetindo tudo, tá? Então, assim, é só a gente prestar atenção, porque é só com a recapitulações. Daí para frente, esse capítulo é só repetição. Mas dá para a gente, com as explicações, com a leitura, com as explicações, e a gente fazendo aí uma releitura, né? Dá para nós nos fortalecer no aprendizado. Vou mandar brasa aí. Magnetismo e espiritismo, duas ciências gêmeas. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se, não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se num impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas compreende de tal modo por intuição a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que geralmente se prevalecem de seus conhecimentos em magnetismo como meio de introdução junto aos espíritas. Em todos os tempos, os magnetistas se dividiram em dois campos, os espiritualistas e os fluidistas. Estes últimos, muito menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual, quando não o negam absolutamente, atribuindo tudo à ação do fluido material, então, por consequência, em oposição de princípios com os espíritas. Ora, é de notar que, se todos os magnetistas não são espíritas, todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Em todas as circunstâncias, fizeram-se seus defensores e baluartes. Revista Espírita. Voltamos ao assunto com um texto publicado por Kardec em janeiro de 1869, portanto, há 2 meses do seu desencarne. Em um dos seus últimos escritos, o codificador mantivera inabalável a sua convicção que o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas, comparando-as à física e à química, à anatomia e à fisiologia, dizendo que das duas, a que não quisesse se mobilizar não poderia chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Acreditamos que não pretendemos, não queremos e não desejamos nos imobilizar. O magnetismo como introdução, o espiritismo como meta deve ser o nosso desiderato. Não só admitir o magnetismo, mas defendê-lo em todas as circunstâncias, desenvolvendo-o a partir dos postulados espíritas. Nunca procurar argumentos e motivos para isolar uma ciência da outra, evitando a todo custo o impasse que esta infeliz conduta geraria. Como devemos desenvolver o magnetismo? Há pouco dissemos que o magnetismo deve ser desenvolvido a partir dos postulados espíritas. Essa opinião reflete diretrizes dos espíritos, como do espírito Equineman. De tudo isso, concluo que o magnetismo desenvolvido pelo espiritismo é a chefe da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Revista Espírita. A corrente magnética desobsessiva, como método advindo da prática magnética, prova que realmente a união das suas ciências, segundo as orientações dos espíritos, é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade. Graças a este processo, é possível tratar inúmeras enfermidades, sejam físicas ou espirituais, dos distúrbios orgânicos às patologias obsessivas, dos desequilíbrios pessoais aos flagelos que acometem as multidões de seres encarnados e desencarnados. Espíritos superiores e corrente magnética. Se os princípios que sustentam o magnetismo devem ser desenvolvidos pelo espiritismo, da mesma forma os métodos devem ser por ele aperfeiçoados. O espiritismo é a doutrina derivada dos ensinos e exemplos dos espíritos superiores. Os relatos de milhares de livros existentes nos dias atuais possibilitam-nos verificar a forma como agem os espíritos e conhecer os princípios morais, filosóficos, religiosos e científicos que direcionam as suas ações junto a nós ou nas diversas dimensões do plano espiritual. Antes de compararmos as duas correntes, necessário se faz verificar. Primeiro,
Se existem princípios dados pelos espíritos ou pelo codificador que viabilizem o emprego de ações coletivas, seja na desobsessão, na cura, na vibração ou em outra atividade socorrista. Segundo, se os espíritos empregam estes recursos nas diferentes atividades que participam. Terceiro, se nos orientam a fazê-lo em ações mútuas e complementares. Só após é que poderemos resgatar os processos magnéticos, movimentando-os em múltiplas direções, melhorando-os e aumentando as suas possibilidades assistenciais. Para transformar a corrente magnética dos magnetizadores em corrente magnética desobsessiva, é necessário o beneplácito dos bons espíritos. A nossa pesquisa já respondeu e demonstrou todos os itens levantados acima, mas como de outras vezes, vamos fazê-los novamente, para que exaustivamente possamos responder e tornar a esclarecer todos os questionamentos e dúvidas existentes. Participação coletiva e ação magnética. Esclarecimentos do Espírito Erasto. Também não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por certo número de pessoas agindo de acordo com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Revista Espírita. Opinião de Kardec. Felicitamos os nossos irmãos de Marmande pelo resultado que obtiveram no caso e somos felizes de ver que aproveitaram os conselhos contidos na revista, por ocasião de casos análogos relatados ultimamente. Assim puderam convencer-se da força da ação coletiva quando dirigida por uma fé sincera e uma ardente caridade. Prova a experiência pelos resultados obtidos o poder deste meio, mas também demonstra que, em certos casos obsessivos, o concurso simultâneo de várias pessoas unidas na mesma intenção é necessária. Recordar é aprender duas vezes. A repetição das citações faz-nos ver que as ações magnéticas podem ser desenvolvidas de forma coletiva, com a participação de várias pessoas, desde que hajam de acordo com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. O concurso simultâneo de várias pessoas, em certos casos, é necessário e a força da ação coletiva pode ser verificada e atestada pelos fatos e resultados alcançados. A ação dos espíritos é a corrente magnética. Demonstrada a possibilidade das ações magnéticas coletivas, vamos verificar se os espíritos a utilizam. E mais do que isso, se ao empregá-las, o fazem através do processo das cadeias magnéticas. Primeiro exemplo vem do livro Missionários da Luz. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores da nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Analisemos meticulosamente o texto. André Luiz mostra claramente o emprego da cadeia magnética formada pelos espíritos nas atividades de desobsessão por doutrinação verbal. Os colaboradores do plano espiritual se uniram conforme um dos processos ou técnica do magnetismo, a cadeia magnética. No caso, uma cadeia magnética formada com contato, porque as entidades davam-se as mãos. A cadeia constituída era extensa, com disposição circular e destinava-se à proteção vibratória. Portanto, é um exemplo da utilização da corrente magnética nos trabalhos de vibração. Por diversas vezes já comentamos que a corrente magnética pode ser empregada nos trabalhos de cura, desobsessão e vibração. O exemplo confirma as nossas palavras. Não podemos nos esquecer que o magnetismo é força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Alguns companheiros nossos, ao dar interpretação a esse texto, dizem que a cadeia ou corrente é formada de mãos dadas para conter a saída das entidades recalcitrantes, como se agisse uma espécie de cordão de isolamento de ação física em relação aos espíritos.
Apesar da infantilidade da interpretação, não deixaremos de analisá-la. Alexandre explica a André Luiz que a cadeia formada era magnética e não física. André Luiz descreve que o espírito a ser atendido foi colocado dentro do círculo magnético e quando este quis recuar, não pôde, não porque o impediram fisicamente, mas porque a fronteira vibratória estabelecida pelos colaboradores impossibilitou-lhe a fuga. Aqui não há margem, mesmo forçando para as outras interpretações. O autor espiritual nada mais descreve que a utilização da cadeia magnética pelos espíritos no campo vibracional. Outros advogam que a cadeia magnética funciona como um cordão de isolamento, uma barreira fluídica. Tal interpretação não deixa de ser verdadeira, porque um dos objetivos destacados pela narração foi justamente esse. Só que o cordão ou barreira não foi formado a esmo, mas utilizando-se de um método oriundo do magnetismo. Quando se fala, por exemplo, em passe longitudinal, circular ou perpendicular, qualquer um de nós não necessitará realizar elucubrações mentais para saber o que significa. Basta um pequeno manual ou livro que aborde o assunto para descobrirmos que se trata de uma técnica de transferência fluídica desenvolvida pelos magnetizadores. Alexandre, ao explicar que a corrente protetora formada pelos espíritos era uma cadeia magnética, não está falando tão somente de um cordão, barreira ou sei lá o que for. Descreve com duas palavras um processo, um método. Tanto é verdade que a descrição chega a mencionar que os servidores espirituais estavam de mãos dadas, fornecendo dessa forma detalhes a respeito de como este método estava sendo aplicado, a cadeia magnética com contato. Para explicar a razão dos espíritos darem-se as mãos, que absurdo, espíritos dando-se as mãos, isso é ritual. Diriam alguns, preocupados com a pureza da prática doutrinária, sem considerar a diferença abismal que existe entre um ritual e uma técnica. Argumentam que, possivelmente, os espíritos que assim procediam não eram superiores, eram apenas de boa vontade, com determinados conhecimentos especializados, mas deixando-se levar por hábitos condicionados, exteriorizando determinadas limitações. Não queremos ferir ninguém ao realizar esta análise. Apenas não concordamos que se tente encobrir uma realidade inconteste, que é a utilização da cadeia magnética pelos espíritos em nossas reuniões de desobsessão por doutrinação verbal, com argumentos que não se sustentam, quer seja em nível de interpretação literal ou no sentido racional e espiritual. Alexandre frisa que a cadeia magnética era necessária e a eficiência das tarefas de doutrinação e que, sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não se teria elementos para se conter as entidades perversas e recalcitrantes. Segundo o novo dicionário Aurélio, necessário significa que não se pode dispensar, que se impõe, essencial e indispensável. Como deixar uma tarefa essencial e indispensável entregue a servidores sem as condições morais, mentais e espirituais necessárias, seria imprudência e irresponsabilidade dos dirigentes maiores. Por outro lado, a cadeia magnética é uma atividade de assistência magnética e o próprio Alexandre, a respeito, nas páginas do mesmo livro, citado anteriormente, lista as condições mínimas para que um espírito venha participar de um trabalho de doações fluídicas. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados, e completa afirmando que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. A cadeia magnética é o meio mais poderoso para aumentar a força do magnetismo e para pôr em circulação o fluido. Portanto, subtende-se que de todos os processos magnéticos, o mais poderoso é a cadeia magnética. Se os técnicos em auxílio magnético no plano espiritual, na execução de suas tarefas, não basta ter apenas boa vontade, necessitando revelar determinadas qualidades de ordem superior, o que não se pedirá para os que venham a participar das mais poderosas ações magnéticas que se conhecem? Nem com muita boa vontade dá para aceitar que os espíritos que formavam a corrente magnética descrita eram limitados, apenas movidos pelo desejo de serem úteis. Pelo contrário, tinham qualidades morais e conhecimento para saberem exatamente como e por que procediam daquela forma. O texto ainda mostra mais um ponto de contato entre a desobsessão por doutrinação verbal e por corrente magnética. A tarefa de doutrinação, para ocorrer com eficiência, necessita da cadeia magnética espiritual a fim de conter,
estabelecendo fronteira vibratória às entidades perversas e recalcitrantes. Não podemos dizer se sempre ocorrerá nos moldes descritos o mesmo procedimento em todos os trabalhos, mas entendemos que algo que é necessário seja de emprego natural, rotineiro e generalizado. No círculo magnético formado, André Luiz observou a presença de vários desencarnados aguardando a oportunidade de doutrinação. Essa imagem pode nos auxiliar a visualizar o que ocorre durante a desobsessão por corrente mento-eletromagnética. Substituindo a disposição dos médiuns em torno de uma mesa para a formação clássica de uma cadeia magnética, teremos uma poderosíssima ação magnética integrada por dupla corrente humano-espiritual, e os sofredores, localizados entre ambas, não só serão contidos vibratoriamente, como também receberão o derramamento dos fluidos, podendo ainda se ligarem aos médiuns em incorporações rápidas e transitórias, beneficiando-se de ações vibratórias simultâneas, como a doutrinação mental. Teríamos assim não só uma rede de forças positivas expressando vigilância, mas também ação terapêutica curativa de renovação moral e mental, atendimento rápido, dinâmico, de vários necessitados através de diversos médiuns assistidos por inúmeros espíritos. Outros exemplos. Além da vibração, os espíritos também se utilizam da corrente magnética durante a volitação. Destacamos alguns exemplos. Exemplo 1. Mostrando a renovação de que se acham possuídos, incorporaram-se de pronto a nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. André Luiz, em Ação e Reação. Exemplo 2. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que deveríamos atender. Exemplo 3. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservarmos-nos nas extremidades, segurando-lhe as mãos e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e, em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas os três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. André Luiz, obreiro da vida eterna. Exemplo 4. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorreria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do campo físico, mas experimentadas no campo espiritual, de mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua. Utilizamos intensivamente a volitação, ganhando as alturas. Examinemos as colocações apresentadas. A multiplicidade do emprego das cadeias ou correntes magnéticas é inumerável. Aqui verificamos a sua utilização na assistência aos recém-desencarnados e aos espíritos ainda não adaptados ao plano espiritual nos processos de volitação. Os princípios que norteiam a prática das correntes magnéticas são mantidos, apesar de seu emprego se destinar à volitação. Novamente, verificamos uma ação magnética coletiva. A corrente não é formada a esmo, sem critério, mas com orientações seguras quanto à sua organização e disposição. Em todas elas ocorre o entrelaçamento das mãos. Novamente, corrente magnética formada com contato, à semelhança da citação do item anterior. No terceiro e quarto exemplos, verificamos que André Luiz e o instrutor Jerônimo tomam a posição guiadora, ou seja, diretiva de coordenação semelhante ao dirigente encarnado de uma cadeia magnética desobsessiva.
Ao dar-se as mãos, não é um procedimento infantil, ritualístico ou reflete uma ação condicionada. Pelo contrário, André Luiz, Silas, Jerônimo, Padre Hipólito, espíritos conscientes fazem e orientam os integrantes da corrente a fazê-lo com finalidades bem definidas. Facilitar e dar segurança à vomitação em grupo. Agilizar o deslocamento viajando de um ponto a outro rapidamente. Diminuir resistências afastando impedimentos pela impulsão energética recíproca, para permutar energias em assistência mútua. Não podemos dizer que o entrelaçar das mãos foi uma conduta efetivada tão somente porque os espíritos assistidos eram frágeis, sem conhecimentos e experiências, ou que a conduta tivesse uma finalidade física, objetivando a formação de um cordão para facilitar o deslocamento. As exemplificações de André Luiz são diametralmente opostas a essas hipóteses. Primeiro, não podemos conceber que espíritos da elevação de um Jerônimo, Silas ou Hipólito não saibam que a ação magnética se dá de perispírito a perispírito e de cérebro a cérebro. Ou que, ao coordenarem diversas ações assistenciais, concordem e ensinem práticas ritualísticas, reflexas, etc. Existem inúmeras condutas que poderiam ser tomadas para evitar ações tidas como impróprias, desnecessárias. Se assim não ocorre, é evidente que o contato das mãos tem seu sentido, sua finalidade e sua explicação. O emprego da corrente magnética com contato na volitação obedece aos mesmos parâmetros de qualquer outra destinação, vibração, cura, desobsessão, e algumas foram destacadas por André Luiz. Segundo, em momento nenhum se dá importância à ação física, sendo evidenciada como de outras vezes a questão energética e magnética. Na mais importante dentre as razões apresentadas para explicar o contato das mãos, André Luiz comenta que as mãos interligadas destinavam-se à permuta energética em assistência mútua. Voltando ao novo dicionário Aurélio, veremos que permuta significa troca, comunicação recíproca. Em qualquer cadeia magnética, quando se faz o contato das mãos, procura-se, dentre vários fatores, ampliar a troca energética, permutar valores magnéticos, diminuir as resistências fluídicas e vibratórias, agilizar o fluxo das energias mais densas, facilitar a associação e a interação entre os participantes, assegurar a comunicação recíproca entre os servidores. Quando der para parar aí? Tá, embaixo já dá para parar. Exemplos de volitação ou formação de correntes vibratórias sem que ocorra qualquer tipo de contato físico entre os emissores também não nos faltam. Os próprios magnetizadores empregavam a cadeia magnética, ora com contato, ora sem contato. Daí podemos concluir que o contato das mãos pertence muito mais ao campo dos efeitos pretendidos do que ao mundo das causas. Ao darmos um passe, aplicando técnicas de transferência fluídica, o movimento dos braços à distância, a dinâmica resultarão em efeitos diversos. A imposição das mãos, o passe longitudinal, o rotatório, os transversais, etc., são utilizados justamente porque permitem alcançar resultados diferentes, apesar do emprego dos mesmos princípios. O primordial é a ação mental, a vontade, a movimentação dos fluidos, tendo o perispírito como intermediário. A técnica é um elemento secundário, que só tem o seu valor e os seus requisitos básicos forem cumpridos. O mesmo ocorre em relação à corrente magnética. O contato das mãos é uma ação técnica. A sua existência ou não produzirá determinados efeitos que pouco a pouco a experiência e a prática vão demonstrando. Todas as correntes magnéticas espirituais, até aqui analisadas, foram formadas com este contato naturalmente, porque essa técnica era necessária para os efeitos que se pretendiam alcançar. Em qualquer técnica, se a mente não estiver presente, ela por si só de nada vale. Mesmo em uma técnica, por exemplo, cirúrgica, se a mente do médico não estiver atenta, se for simplesmente uma ação mecânica, não resolverá o problema do paciente. Deslizes poderão ocorrer porque, em essência, a mente é que comanda a vida. Mas quando os fatores causais e complementares são associados em uma ação única, formando um todo orgânico, os melhores resultados poderão ser facilmente alcançados. Adequar técnica a cada situação significa obter efeitos com o máximo de ganho e dispêndio mínimo de energia. Nas ações práticas da corrente magnética, observamos o mesmo fenômeno descrito nos exemplos 3 e 4. Quando se localizam os médiuns menos experientes entre os servidores mais experientes, constatamos uma circulação mais efetiva dos fluidos. Diminui-se a resistência, facilitando os procedimentos magnéticos sem maiores impedimentos.
Essa conduta tem a sua aplicação principalmente no desenvolvimento mediúnico, mas pode ser observada na formação de qualquer corrente magnética. Amém. Amém. Graças a Deus. Considerações finais. É sempre muito bom, né? Esse momento de estudo nosso. A gente aprende, a gente relembra, reaprende, desperta um pouco mais. Eu acho que a cada encontro nosso desperta um pouco mais, né, a nossa consciência para esse trabalho tão bendito, né? Que Cristo, por misericórdia, permite que aqui nós estejamos. É sempre muito bom, graças a Deus. Realmente agradecer mesmo essa oportunidade sagrada de estar aqui. Graças a Deus. Amém, né? Amém. E no final aí ele disse, quando tem a técnica, a disciplina e a mente, menos energia se gasta e mais êxito se produz. É o que nós estamos vindo falando aí o tempo inteiro nessa semana. Quando a gente se preocupa, a gente desgasta e não se ocupa. Porque a gente já está pré-ocupado. Quando nós mentalizamos, obedecemos e fazemos com boa vontade, o serviço fica maneiro. E resolve-se rápido. Né? Compreende isso? Eu gosto de levar sempre o exemplo da Angélica. Quando ela começou a passar roupa, ela levava 3 dias, né? A tábua ficava lá e a roupa também. Ali ia passar umas 2, 3 peças e passava, ficava. Hoje ela passa as roupas tudo em 40 minutos. Não é? Ela sempre falava, eu não gosto de passar roupa, eu não gosto de passar roupa. Hoje ela fala assim, eu já gosto de passar roupa. E resolve rápido. Então é um exemplo extraordinário para a gente entender o que a gente faz. Se a gente faz de má vontade, se faz mecanicamente, você vai gastar muita energia. Se faz com boa vontade, interligando mente, coração, disciplina, obediência, a coisa flui fácil. O êxito é maior e nós desgastamos menos. Se desgastamos menos, mais saúde, mais equilíbrio. Amém? Amém. Esteja aí à vontade para fazer a prece final. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome. Buscando, Senhor, aprender e compreender um pouco mais os teus ensinamentos, para seguirmos os teus exemplos de amor, Senhor. E sermos dignos de sermos trabalhadores da tua seara sagrada, Senhor Jesus, para acolhermos e auxiliarmos fraternalmente os nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos quais o Senhor envia a nós, a esta casa santa, Senhor. Obrigada, Jesus, por tantas dádivas, tantas oportunidades benditas. Ainda, Cristo amado, trazemos em nossos corações tantas fragilidades. A elas, Senhor Jesus, e a Ti, pedimos perdão por ainda possuí-las, Senhor Jesus. Mas rogamos a Tua misericórdia sagrada, Senhor, que nos ajude-nos a nos fortalecer diante das adversidades da vida e ajude-nos, Mestre Jesus, a libertar-nos dessas amarras, dessas algemas que ainda nos prendem, Senhor, ao passado delituoso, que tantas vezes, Senhor Jesus, dificulta-nos o crescimento espiritual. Mas a Tua misericórdia é imensa, Senhor amado, e aqui ainda estamos, vigorando na Tua seara sagrada, Jesus, submissos à Tua vontade, Senhor, aguardando os Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por esta casa de amor que ampara e acolhe a cada um de nós, que protege os nossos lares, nossos familiares, as nossas atividades, Senhor. E rogamos que proteja, Senhor, as nossas atividades, nossos trabalhos espirituais. Que possamos ser dignos de ainda estarmos aqui por muito tempo, Senhor. Obrigada, Jesus, por tanta misericórdia. Entregamos, Senhor amado, nossas vidas em Tuas mãos e rogando que nos proteja de retorno aos nossos lares, às nossas atividades, Senhor. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado, que assim seja.